Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 38. Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Um texto bíblico muito profundo, que podemos tirar aqui mensagem para nós, buscando a prioridade nas coisas de Deus. Marta e Maria, duas mulheres tementes ao Senhor, irmãs de Lázaro. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus chegou ali. Jesus foi recebido por essas mulheres. Só que Maria, ela deixou seus afazeres ali por um momento e ficou ali com o Senhor Jesus. Marta, muito preocupada com as coisas. Na realidade, Marta era uma mulher que estava sempre em contato com o Senhor Jesus. E eu creio que ela ficou assim preocupada, até mesmo de preparar alguma coisa para o Mestre. Mas a Bíblia diz que Maria assentou-se aos pés do Senhor Jesus, e começou a ouvir o que o Senhor Jesus falava. Interessante, quando o Senhor Jesus chegava, encontrava com alguém, a mensagem dele era certa. O Senhor não perdia tempo de falar das coisas dos céus para todos aqueles que ele o encontravam. Mas Marta estava distraída com muitos serviços. Bom, eu posso aqui também aplicar uma palavra para aqueles que às vezes dizem assim: eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho tempo de me congregar. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que administrar o nosso tempo. Maria, ela não perdeu tempo. Maria poderia muito bem, como Marta, deixar Jesus sentado ali e disse: mestre, fica um pouquinho aí sentado, fique à vontade, nós vamos terminar aqui algumas coisas, depois lhe atenderei. Não. Maria, ela deu prioridade ao Mestre, e Marta não deu prioridade. Por isso, Marta, além dela ficar distraída com as coisas que ela estava preocupada, ela foi lá com o Mestre. Olha o que ela disse assim. No versículo 40 diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor Jesus repreendeu Marta e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Meus amados, nós temos que administrar o tempo, e o tempo precioso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. É claro que cada de nós temos uma responsabilidade com os nossos compromissos. Só que tem muitos que são muito preocupados mesmo com as coisas da vida. E se preocupa muito com as coisas materiais e não se preocupa com uma outra parte que ela é muito mais importante, que é alimentar espiritualmente, buscar a presença de Deus. Então aqui, o Senhor Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então Jesus disse para ela:
Por que tu estás tão preocupado? Você não pode deixar esse serviço um momento aí e administrar o tempo precioso, porque eu estou aqui na casa de vocês. Meus amados irmãos, os tempos estão difíceis. Hoje, por incrível que pareça, pessoas que são cristãos têm muita dificuldade de administrar o tempo para Deus. Administrar o tempo para fazer orações, administrar o tempo para ir à igreja, né? Porque o quê? Está preocupado com as coisas desta vida. Então a Bíblia diz que nós não temos que nos embaraçarmos com as coisas desta vida. Devemos ter responsabilidade, sim, mas que esse trabalho ou que essas responsabilidades não venha prejudicar a boa parte que é buscar o Senhor. Geralmente, nós buscamos a Deus em todo lugar, mas existe uma coisa interessante e importante, é estarmos reunidos em uma casa de oração. Então, o cristão, ele precisa colocar em primeiro lugar as coisas espirituais, os céus, para a sua vida espiritual. E Deus vai dar sabedoria para você administrar. Irmãos, tudo é sacrifício. Eu sei que você é empregado, às vezes você sai em um horário muito tarde, que não dá tempo de chegar na igreja. Durante a semana, talvez deve ser o trabalho, eu estou falando de algumas, ou seja, de uma parte de pessoas. Mas tem outras que são autônomas, né? Pessoas que são autônomos administram melhor o tempo para ir à casa do Senhor, para estar buscando o Senhor, reservar um dia de sacrifício. É autônomo. Os empregados têm que obedecer o patrão. Mas existe um dia de folga, existe um dia que você sai um pouco mais cedo. O que nós não podemos deixar é ficar envolvido só com as coisas desta vida, com os bens materiais, compromissos, e deixar de buscar a melhor parte. Vamos administrar assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. E eu estou falando aqui para cristãos e não cristãos. Mas no meio dos cristãos que conhecem a verdade, justamente não administra esse tempo. Entra no comodismo, se acomoda, esfria espiritualmente. Aqui tem duas classes de pessoas, Marta e Maria. Nesse texto bíblico aqui, Marta estava displicente, somente pensando nas coisas desta terra, somente com ansiedade das coisas desta terra. Maria não. Maria, também com seus compromissos, ela aproveitou o tempo. Então, aproveite o tempo com o Senhor Jesus. Não deixe esse tempo passar. Amém? Que Deus abençoe grandemente.